A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para mais uma aula pela graça de Deus e a lição de hoje é a lição número 5, cujo tema é Contra os Falsos Profetas. E antes de dar início na aula, eu convido a você, se você puder, seguir o canal, compartilhar o canal, participar do grupo do Telegram, onde vai estar na descrição aqui do vídeo e nos comentários. Nós temos o grupo do Telegram, onde eu estarei enviando vídeos, enviando todo aquele material ao qual eu passar na aula. Amém? Também nós temos, irmãos, o programa Semeando a Palavra de Deus na rádio El Shaddai Vida, todos os sábados, das 2 da tarde às 4 da tarde. Então, siga, compartilha a palavra de Deus, seja edificado e edifique vidas também. Entrando aqui na aula, irmão, na lição número 5, cujo tema é Contra os Falsos Profetas, nós vamos ter nessa lição o texto áureo que está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertas heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. A verdade prática é: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração do seu povo. O texto base dessa lição da leitura bíblica em classe é Ezequiel, capítulo 13, verso 1 ao verso 10. Irmãos, ao decorrer desse semestre aqui, nós estudamos a primeira lição, que foi sobre o Atalaia, conhecendo o profeta Ezequiel. Tivemos a lição número 2, sobre Vem o Fim. Tivemos a lição número 3, sobre as abominações dentro do templo, que levou à lição número 4, que a glória de Deus saiu. E aqui agora nós vamos ver sobre os falsos profetas, que foi uma situação ali que o profeta Ezequiel teve que enfrentar. Porque enquanto Deus dava a mensagem para o profeta sobre a mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento para o povo de Judá, tinha homens ali que estavam dizendo que estavam profetizando pelo Senhor coisas boas. Porém, irmãos, não era Deus que estava usando a vida deles. Quando você vê o livro de Jeremias também, você vê que Jeremias também enfrentou essa mesma situação. Falsos profetas falando que era Deus que estava falando, porém não era Deus que estava usando eles, E aqui, nessa introdução, nós vamos estar vendo que os profetas de Deus, irmão, eles existiram, eles falavam sendo usados por Deus. Mas nesse mesmo período, nesse mesmo tempo que existiam os profetas de Deus, existiam os falsos profetas. Nós vemos na Bíblia que Abraão era um profeta de Deus. A própria Bíblia diz em Gênesis capítulo 20, verso 7, diz assim: Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Nós vemos na Bíblia que Moisés também era um profeta. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, verso 15: O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então, Abraão era um profeta também, Moisés era um profeta também, homens que eram homens de Deus, que falavam aquilo que Deus mandava, que faziam aquilo que Deus pedia. Mas, irmãos, assim como existiam os verdadeiros profetas, existiram os falsos profetas. Existiu no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo dos reis, sempre existiam os falsos profetas. Existiu no começo da igreja primitiva
onde você pode abrir sua Bíblia. Eu indico, abra ela no livro de Atos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 24, que a Bíblia vai dizer sobre um homem conhecido como Simão o Mago, que praticava artes mágicas. E ao ouvir o evangelho sendo pregado, ao ver Pedro com a imposição de mãos sobre pessoas e as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, esse homem oferece dinheiro a Pedro para comprar o dom de Deus. E Pedro repreende ele, irmão. Só que passa um tempo, a história diz, estudiosos mostram que esse Simão o Mago, ele não se converteu ao cristianismo. Ele quis pegar o cristianismo como um meio de barganha para ganhar dinheiro. E ele foi o primeiro homem a criar a simonia. O que é a simonia? A simonia tem dentro de muitas igrejas hoje em dia práticas para comprar cargo eclesiástico ou comprar bênçãos de Deus. Talvez você já ouviu dentro de alguma igreja, ou talvez a sua própria igreja pratica isso. Dá R$100 aqui para ganhar R$100 em troca da parte de Deus, ou muito mais da parte de Deus. Irmão, isso se chama simonia. Esses famosos votos que têm valores, que têm valor X, você tem que dar 100 para Deus te dar 1000, isso não existe. Isso é simonia, irmão. Heresia, práticas antibíblicas. Deus não está à venda. Deus não trabalha com moeda de troca. E isso sempre existiu, irmão. Os falsos profetas, as heresias. E eu vou passar para você aqui agora alguns falsos profetas do nosso meio hoje em dia, com as suas doutrinas erradas, com seus ensinamentos errados, né? Que a Bíblia nos adverte disso, né? A Bíblia nos fala disso. O apóstolo Pedro mesmo, ele fala disso na sua carta. E eu vou mostrar para você aqui alguns vídeos e preste muita atenção para você ver. Isso é pouco do que existe no nosso meio hoje em dia. É triste, mas é a realidade que tem que ser mostrada para nós crescermos na graça e no conhecimento e para não cairmos no laço desses homens usados pelo diabo. Veja esses vídeos no nome de Jesus. Esse daí é o Kenneth Hagin com a unção do riso, meus irmãos. Veja só. Drunk again! This is the first time we've had a full manifestation of that anointing. We got there. Yeah. We got there! Você vai ver agora o famoso Valdemiro vendendo sementes por até R$1.000, irmãos. Vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito você toma bênção. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. E finalmente outros vão fazer de 200. Isso daí, irmãos, que ele está fazendo é o que se chama de simonia, tá? Simonia. Querer comprar a Deus, querer comprar bênçãos de Deus oferecendo dinheiro. Leia depois aquilo que eu falei. Atos 8, 9 ao 24. Se chama simonia. O que você vai ver agora, irmão e irmã minha, são pastores consagrando vassouras, né? Isso é uma prática comum dentro das igrejas hoje em dia, mas é uma prática antibíblica, onde se consagra vassoura, se consagra roupas, objetos. Isso é um miticismo, é um secretismo. Algo, irmão, antibíblico, grandes heresias sendo implantadas dentro das congregações por homens carnais, né? Que cada vez têm buscado métodos carnais e demoníacos para atrair pessoas para dentro das igrejas. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Nós estamos aqui no monte consagrando essas vassouras
aonde está no livro de Isaías que o Senhor varrerá com a vassoura todo o mal, porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então Deus diz que com a vassoura ele varreria, a vassoura da perdição, para tirar todo o mal. Nós vamos consagrar essas vassouras, porque aonde você varrer, na sua casa, na sua loja, tudo que é mal, o Senhor vai varrer, o Senhor vai arrancar. Por isso, prepare, porque você receberá essa vassoura nesse próximo sábado, na Igreja Despertar da Fé, no centro de Belo Horizonte. Nós vamos clamar nessas vassouras e Deus fará o grande milagre acontecer. Assim como está em Isaías, que Deus varrerá o mal, nós vamos então orar para que Deus venha varrer toda a obra do mal, toda a maldição da sua casa, da sua loja, da sua empresa, em nome de Jesus. O que você vai ver agora é ainda pior. É um local onde diz ser igreja, né? Esse homem aí que está como pastor dessa igreja é conhecido como Leonardo Sale, do Rio de Janeiro, e onde ele promoveu um baile funk gospel, irmão, dentro desse local, né? Não vou chamar de igreja não, né? Porque isso não é igreja, irmão. Isso é qualquer outra coisa, menos igreja. Gente, muita gente está mandando mensagem e eu expliquei para vocês, segura aí, eu expliquei para vocês que através desse evento nós estamos conseguindo pagar uma conta de luz, né? Mas tem muita gente mandando mensagem que queria estar aqui, mora aqui perto e não tem condição de vir. Deixa eu te fazer uma pergunta, posso abrir para geral? Miriam também dançou e nós vamos ensinar a dançar da Miriam, um pra lá e um pra cá. As mulheres querem aprender e os homens... Vocês puderam reparar que ele diz que Miriam dançou, né? A falta de sabedoria, a falta de entendimento, né, irmão? E a cegueira espiritual, né? Isso é triste, isso é o que tem acontecido dentro do nosso Brasil, irmão, que tem virado um celeiro de falsos profetas e de heresia, infelizmente. Vimos, irmãos, né, nesses vídeos, tão grande heresias, né? Falsos profetas ensinando e levando o povo ao grande erro, né? E não é de se pressionar, né, irmãos? Porque o nosso Salvador Jesus Cristo, no sermão profético, em Mateus 24, Jesus ele fala por 3 vezes, alertando contra os falsos profetas, contra o engano. Você vê que Jesus diz em Mateus 24, versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Jesus também diz em Mateus 24, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E Jesus diz em Mateus 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, irmão, o engano, o erro, né, é algo que está crescendo demais nos nossos dias atuais, né? E não foi diferente nos dias do profeta Ezequiel, não foi diferente
no início da igreja primitiva. E assim está sendo nos nossos dias hoje, irmão. Entrando aqui no primeiro tópico da aula sobre os profetas, irmão. Nós vamos ter aqui 3 subtópicos, que é o primeiro, o termo profeta, o segundo, outros termos para designar os profetas de Deus, e o terceiro, os falsos profetas. O termo profeta, irmão, a palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é ainda discutida por alguns, mas a ideia primária significa porta-voz, orador. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Ao passo que os sacerdotes, irmãos, apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Deus e desencaminhar o povo do caminho do Senhor. A marca registrada de um profeta de Deus, irmão, era falar sempre aquilo que o povo não gostava. Os profetas, na maioria das vezes que aparece aqui na Bíblia, quando você vai ler, sempre eles aparecem com o intuito de ensinar o povo que é certo. E eles pregavam o que Deus mandava, irmão. E na maioria das vezes o povo não gostava. O segundo subtópico aqui. Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados, irmão, para os profetas, como mensageiro, como embaixador, como servo de Deus e do Senhor, homem de Deus. E tem um termo muito conhecido na época bíblica, que é o vidente. Você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Antes dos dias de Samuel, antes dos dias da época que Samuel viveu, o profeta era conhecido como vidente, porque os profetas de Deus, irmão, eles corrigiam as pessoas e advertiam sobre o futuro, sobre o amanhã, né? Aqui no terceiro subtópico, os falsos profetas, algo interessante que chama a atenção é que não existe no Antigo Testamento hebraico a palavra falso profeta. A diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta se reconhece pelo contexto, pelo adjetivo que acompanha a palavra profeta. Um bom exemplo, Jeremias 6,13. Veja só, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Então, você vê que tem algo de errado no próprio contexto da palavra, apontando sobre o profeta e os sacerdotes que estavam no caminho errado. Então, se reconhece o falso do verdadeiro na Bíblia pelo contexto da passagem bíblica que aponta o que ele estava fazendo, o que ele estava dizendo. Mais um bom exemplo para entender quando a Bíblia mostra um verdadeiro profeta para mostrar também o falso profeta, você pode ver em 1 Reis, capítulo 22, versículo 10 em diante, aonde a Bíblia ela mostra para nós, irmão, o rei Josafá e o rei Acabe, aonde a própria Bíblia relata que o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou, dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz
predize coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. E o profeta Micaías diz, né, irmãos, no versículo seguinte, vive o Senhor, né, que aquilo que o Senhor me falar, isso falarei. Então, a Bíblia não fala falso profeta essa palavra, mas o contexto mostra quem é falso e quem é verdadeiro. O contexto bíblico, a história bíblica, quando você lê. Amém? Vamos entrar agora, irmão, no segundo tópico, que é sobre os falsos profetas em Ezequiel. Aqui nós vamos ter 4 subtópicos. O primeiro, os dois lados. O segundo, a apresentação. O terceiro, o desserviço dos falsos profetas. E o quarto, as raposas do deserto, que é o base desse quarto subtópico, é o versículo 4. Entrando aqui no primeiro subtópico, do tópico número 2, os falsos profetas de Ezequiel, vamos ter os dois lados, né, irmão? E interessante é que tudo na vida, irmão, tem dois lados. Existe a verdade e existe a mentira. Existe o certo e existe o errado. E isso, irmão, também é na vida, é nos profetas. Existe aqueles que falam em nome do Senhor, existe aquele que fala no seu próprio nome. Existe aqueles que dizem ser usados por Deus, mas que na verdade nunca foram usados por Deus, né, irmãos? Então, a verdade, a mentira, o engano está no nosso meio, presente nos nossos dias. E para nós sabermos identificar o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus, necessitamos meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, né? Tem uma frase muito interessante que diz assim, que quem não lê a Bíblia confunde a voz de Deus com heresia, né? As heresias estão hoje no nosso meio. A verdade está, mas o engano também está, irmãos. A nossa igreja hoje, infelizmente, o Brasil, muitas das vezes vê o diabo na Coca-Cola, mas não vê o diabo em cima dos púlpitos, na boca desses falsos profetas enganadores. Segundo subtópico aqui, a apresentação. Tem como base Ezequiel 13, versículo 2, que diz assim: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel, irmão, ele profetiza contra os profetas de Israel. Ezequiel muda a sua direção das visões que ele teve para agora pregar para os profetas. Ezequiel, onde teve as visões, onde Deus leva ele no templo, agora Ezequiel começa a repreender aqueles, irmão, que estavam indo por outro caminho que não era o caminho de Deus. E essa expressão profeta de Israel só aparece 3 vezes no Antigo Testamento e apenas Ezequiel faz uso dela, que é aqui Ezequiel 3, versículo 2, Ezequiel 3, versículo 16 e Ezequiel 38, 17. E profeta de Israel, irmão, é um título louvável de alto nível, irmão, na época. No entanto, o contexto aqui dessa passagem bíblica revela que os profetas tinham traído sua posição de privilégio. E profeta na época bíblica era uma posição admirável e de muito respeito. Podemos ver claramente isso quando Samuel, um profeta de Deus, vai na casa de Jessé, pai de Davi. Veja o relato bíblico. 1 Samuel 16, verso 4 e verso 5. A Bíblia diz: Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda, Samuel? E disse ele: É de paz. Veja, irmão, como as pessoas temiam o verdadeiro profeta de Deus, porque sabiam, irmão, que o que saía da boca dele, irmão, iria se cumprir. E se Deus mandou levar a palavra de juízo, teria que ser palavra de juízo. Se era palavra de bênção, era palavra de bênção, irmão. O profeta de Deus era reconhecido e respeitado na época bíblica, porque não tinha meninice, não tinha brincadeira. E a palavra de um profeta, irmão, era de grande peso, de grande valia. Deus assinava embaixo, porque ele estava vindo
falar não o que vinha dele, mas é a ordem que Deus deu para ele mandar, a ordem que Deus deu para ele falar. Aqui, vamos ter agora o terceiro subtópico, do tópico número 2, que é o desserviço dos falsos profetas, né? Ezequiel 13:3, que é a base aqui desse terceiro subtópico, diz assim: assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor, ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. A palavra ai aqui no hebraico indica lamento e dor, e envolve advertência negativa ou ameaça de castigo físico por parte de Deus para esses profetas, falsos profetas. A palavra tolos aqui, que foi usada nessa escrita no hebraico, irmão, no seu original hebraico é Nabal. Traduzindo para o português é tolos, insensatos ou loucos. E essa palavra Nabal, ela aparece, irmão, em Salmo 74:22, mostrando que a pessoa Nabal, o insensato, um louco, um tolo, ele afronta a Deus. Salmo 74:22 diz assim: levanta-te, ó Deus, e pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz a cada dia. A palavra Nabal, no original também, ela aponta para uma pessoa que zomba daqueles que confiam em Deus, conforme Salmos 39:8, que diz assim: livra-me de todas as minhas transgressões, não me faça o próprio dos loucos. Essa palavra também, Nabal, que é tolo, insensato, louco, ela aponta também para aqueles que não acreditam em Deus, que é Salmo 14:1, que diz assim: disse honesto no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Não, essa palavra, irmão, o seu sentido é tão forte que não se trata de uma mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, irmão. Alguém, irmão, que blasfema contra o Deus de Israel. Conforme o Salmo 74:18 nos diz: lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Então, irmão, o comportamento, o desserviço dos falsos profetas, irmão, é algo terrível. É algo, irmão, é um comportamento, vamos dizer, narcisista. O que é esse comportamento narcisista? Eles se preocupam com a sua reputação, irmão, e não com Deus, que Deus falou. São homens, irmão, que não nasceram falsos profetas, se tornaram falsos profetas, porque em vez de fazer a vontade de Deus, eles querem ganhar aplausos, querem fazer a vontade do povo, eles querem ter popularidade no meio do povo, né? A maior marca registrada no falso profeta é que ele fala aquilo que o povo quer ouvir, que agrada o ego e agrada a carne. Aqui, no quarto subtópico do tópico número 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel ainda, nós vamos ver aqui em Ezequiel 13:4, a palavra raposas do deserto, que o profeta escreve: seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Aqui é Deus falando, irmão. Seus profetas. O que Deus quer querer dizer? Eles eram profetas de Israel e não o profeta enviado por Deus. Ele é profeta do povo. É como aquela palavra que em Timóteo, né? A Bíblia diz que o povo sentiria coceiras nos ouvidos e procuraria um mestre que agradasse a eles, falasse o que eles queriam ouvir. Então, isso aqui era os profetas, irmão, de Israel, não o profeta de Deus que Deus enviou. Outra palavra que é interessante é chacais no meio de ruínas. E chacais no meio de ruína, Deus compara esses homens que se dizem profeta como raposas, irmão, que caminham no meio de ruínas, em meio de uma cidade devastadas. Ruínas aqui são o povo que estava sendo castigado pelos pecados cometidos contra Deus.
E os profetas como raposas, irmão, andando num local destruído, sujo pela imoralidade, pelo erro, irmão. E em Ezequiel 13:5, a Bíblia diz, né? Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. E essa palavra, vocês não foram consertar as brechas no muro para a nação de Israel. O profeta de Deus, irmão, ele tinha uma missão, que era ensinar o povo o caminho certo. Era falar para o povo o que eles deveriam fazer. Era ensinar o caminho direito. Porém, irmão, esses falsos profetas aqui estavam tanto na terra da Babilônia como em outros locais eles estavam. Estava lá em Jerusalém também, eles estavam ensinando ao povo o caminho errado. Em vez de mandar o povo se arrepender, estava pregando para o povo que teria paz, que teria bonança, que teria um tempo de refrigério, que Deus não ia destruir. Ele estava anulando aquilo que Jeremias estava falando e anulando aquilo que o profeta Ezequiel estava falando. Estava fazendo o povo errar. Olha a mensagem deles, irmão. Ezequiel 13:10 diz assim: por fazerem o povo desviar ao dizer paz quando não há paz. Jeremias também escreve, Jeremias 6:14. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Olha a pregação desses homens. Era uma pregação de fazer o povo continuar no pecado, continuar no erro. Não advertiam o povo, não alertavam o povo estava afundado na lama, no pecado, e eles, irmão, fazendo coisas erradas. É como aquela frase muito famosa que diz, né? Pregadores hoje em dia, irmão, estão como Nero. Enquanto Roma queimava, Nero tocava a harpa, irmão. É assim hoje em dia muitos pregadores, infelizmente, no nosso meio. Agora entrando no terceiro e último tópico, sobre a geração das mensagens falsas, nós vamos ver, irmãos, aqui, o primeiro tópico, né? O profeta no Antigo Testamento. Nós vamos ver o primeiro tópico aqui. Primeiro subtópico. E os profetas de Deus, irmãos, são conhecidos na palavra de Deus, os verdadeiros profetas do Antigo Testamento, por levar palavras de alerta, palavras de confronto, palavras que batem de frente, palavra, irmão, que vem contra aquilo que as pessoas estavam acreditando. Porque o profeta de Deus leva a mensagem de Deus, irmão. Como já falei agora há pouco sobre Micaías, né? Micaías, ele foi o único que pregou uma palavra diferente, irmão, daqueles que estavam de frente de Josafá e o rei Acabe. 400 profetas, irmão, estavam ali pregando a palavra que aos olhos do rei Acabe era uma palavra boa, porém era uma palavra errada, era palavra carnal, palavra mundana, palavra que agradava o ego. E Micaías veio, irmão, e falou a verdade na cara do rei, e o rei não gostou, né? Então, os profetas do Antigo Testamento, como Elias, irmão, que se colocou perante Acabe, né, e decretou que não haveria chuva durante um bom período, enquanto Deus não desse a ordem novamente. Profetas assim como Eliseu, profeta como diversos outros na Bíblia que você vê, homens de Deus que pregavam a palavra de Deus e pagaram alto preço, irmão. Aqui no segundo subtópico, os portadores de mensagens falsas, irmão. E tem como base aqui esse ponto, Ezequiel 13, versículo 6 ao 8, que diz assim: suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor quando o Senhor não os enviou. Contudo, espero que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor.
Deus, irmão, usou o profeta Ezequiel para desmascarar os falsos profetas. Os falsos profetas, irmão, eles sempre foram e é um câncer no meio do povo de Deus. Eles fazem o povo de Deus desacreditar da palavra de Deus e faz o povo acreditar na mentira, no engano. Falsos profetas são cegos, irmão, que guia outros cegos para a perdição, para o erro. Eles acreditam na sua própria mentira, no seu próprio engano, no seu próprio erro. Eles pregam o que vem da mente e do coração deles, irmão. Como a gente identifica um falso profeta? Lendo a Bíblia, irmão. Passando tudo a raio-x da Bíblia. Só que o que acontece hoje em dia, infelizmente, que eu testemunhei isso já. Membros, pessoas estão vendo que a Bíblia está sendo contra aquilo que eles estão ensinando e as pessoas continuam seguindo esses homens, irmão. Irmãos, Martinho Lutero falou uma palavra muito interessante que diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre com a Bíblia, mesmo que faça chover milagre, deve ser rejeitado, irmão. Paulo diz, né? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, seja anátema, maldito, irmão. Irmão, a Bíblia diz: ai daquele que acrescenta algo ou tira algo da palavra, irmão. Nós precisamos ser fiéis à Bíblia, ser fiéis à palavra, e não ser fiéis a um homem, uma mulher. Qualquer homem, qualquer mulher que não é fiel à Bíblia, nós não devemos escutá-lo, irmão. Você tem autonomia para repreender qualquer pessoa que estiver saindo fora do texto bíblico e está querendo pregar suas ideias, irmãos. Os portadores de mensagens falsas, ele leva o povo a ir contra a palavra de Deus, meus irmãos. Aqui, no terceiro e último subtópico, do último tópico, sobre a geração das mensagens falsas, nós vamos ver a ira de Deus contra os falsos profetas, versículo 10. Ezequiel 13, 10 ao 13, diz assim: por fazerem o meu povo desviar, ao dizer paz quando não há paz, e porque quando é construído um muro frágil, eles lhe passam cal, por isso diga àqueles que passam cal: o muro cairá, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caição que vocês fizeram? Por isso, assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra, de um aguaceiro torrencial cairá com impento destruidor. Irmão, os falsos profetas no meio do povo de Israel sabiam, irmão, que a lei de Deus dizia que aqueles que mentiam no nome do Senhor poderiam pagar com a vida. E o que os falsos profetas fazem, irmão? Tanto no Antigo Testamento, no dia de Ezequiel, como nos dias de hoje. Faz o povo ter esperança em algo que não vai ajudar em nada. Faz o povo colocar sua fé num castelo de areia. Faz o povo construir a sua vida espiritual em um local sem firmeza. Quando vem a tribulação, quando vem a adversidade da vida, acontece aquilo que Jesus falou. Um homem sábio constrói a sua casa num monte firme. Já aquele, irmão, que não tem sabedoria, constrói aonde? Num monte de pedregulho, num monte de areia mofetiça. Quando vem a dificuldade, tudo cai. Falso profeta é um câncer. Foi um câncer ontem, é um câncer hoje e é um câncer amanhã. Eu já disse uma vez e falo de novo: pior do que o coronavírus, de qualquer doença, irmão, é o falso evangelho, é o falso profeta, porque ele desvia a pessoa hoje no presente e leva a alma da pessoa para o inferno. Falsos profetas sempre existiram no tempo de Jesus, né? Os líderes religiosos da época, Jesus olhou para a cara deles e falou, né? Ai de vocês, hipócrita, vocês têm a chave do reino do céu, nem vocês entrem, nem deixem os outros entrar. Ai de vocês, hipócrita, porque quando vocês fazem uma alma convertida, faz merecedora do inferno 2 vezes mais. Irmão, é terrível o falso profeta, é terrível o falso ensino. E
A Bíblia diz aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 e 22, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, o que falar em nome de outros deuses terá que ser morto. Mas vocês perguntam a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? E Deus responde, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não veio do Senhor. Aquele profeta que falou com presunção, não tenham medo dele. Em Deuteronômio 13, verso 1 ao 5, também diz, se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, eles anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e o sinal, o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não dê ouvidos à palavra daquele profeta sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se amam de todo o coração, de toda a alma. Aqui há algo muito interessante, irmão, e tremendo. Aqui Deus fala, eu estou pondo à prova. Se aparece algum profeta que ele causa um milagre, causa um sonho, algo tremendo, e a palavra aqui, ó, de prodígio, a palavra que é um milagre fora do comum, irmão. Até fazer um morto ressuscitar. E esse profeta que operou tal milagre, pela palavra dele, diz para o povo, vamos seguir outro ensino? Vamos seguir algo contra a lei de Deus? E se o povo seguir, irmão, o povo está indo contra Deus. Por quê? As pessoas hoje em dia, elas confundem muito uma coisa. Ela acha que ser usado por Deus é sinônimo de ser homem de Deus. Irmão, ser usado por Deus é uma coisa. Ser homem de Deus é outra coisa completamente diferente. Deus usou um jumento para falar, então não se orgulhe se Deus te usar. Não se orgulhe, Deus usou um jumento, um animal, irmão. Então, nós temos que obedecer a Deus fielmente e temos cuidado com os falsos profetas. Amém, irmão? Então, fica aqui, né? A conclusão que nós não venhamos, irmão, negociar a palavra de Deus com ninguém. Que nós venhamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para sabermos ter discernimento, para sabermos quando é Deus que fala e quando é Deus que não fala. E os falsos profetas estão aqui, no nosso meio, irmão, para desviar as pessoas do caminho da verdade para o caminho da perdição. Amém? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus.